está aqui no corpo? Foi arrebatado? Lucas, no capítulo de número 6, o verso de número 12, diz o seguinte: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus era um homem de oração. Amém? Jesus orava. E hoje à tarde a gente viu o vereador, né? Nosso vereador lá, pastor também, latino, dizer aqui uma palavra interessante. Ele dizia assim, que Jesus não orava porque queria dar exemplo para a gente. Jesus orava porque, como 100% homem, que também ele era, ele tinha desejo de estar com o Pai. Amém? Ele precisava estar com o Pai. Então diga para o seu irmão assim, você precisa orar. Orar. Diga orar mais. Você está orando pouco, diga para ele. Vamos orar mais. Hoje eu desafiei os pastores de vocês, viu? Aqui o pessoal de Garanhuns. Eu desafiei os pastores de vocês e eu espero que vocês cobrem deles. Orar 5 horas da manhã. 40 dias. É só para começar. E aqui eu queria desafiar você também. Amém? Só ouvi 2 amém. Desafiar você a também acordar às 5 horas da manhã para não deixar o pastor sozinho. Amém. E a pastora Amanda também vai acordar às 5 horas da manhã. Olha que Deus. Glória a Deus. Ela vai acordar. Que horas o bebê acorda? 6, 7. Ah, é beleza. Bota esse bebê para acordar às 5 horas. Glória a Deus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também, obrigado, você vai receber o galardão, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus, quando chamou os discípulos, os 12, Jesus os chamou com uma missão, e o texto diz que ele os chamou, os escolheu, e depois o Senhor deu a eles também o nome. Isso é interessante, o nome, porque quando a gente pensa no nome, não é o nome próprio, mas aqui é o título, a unção que o Senhor deu a cada um deles. Efésios capítulo 2, 19 a 20 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, diga a pessoa do seu lado, você não é estrangeiro. Já pensou nisso? Você não é estrangeiro. Você, o texto diz que você não é estrangeiro, você também não é forasteiro. Amém? Diz que você é concidadão dos santos. Diga assim: eu sou cidadão, junto com você, do céu. Aleluia. Somos concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, é a pedra principal. Diga aleluia. Ao longo de muitos anos eu tenho ouvido falar a respeito desta unção apostólica, a unção apostólica e a unção profética, que são duas unções que caminham juntos. Quando eu estava liberando a unção apostólica sobre a IABV lá em Itapsoma, eu disse assim: eu vou liberar uma unção apostólica sobre vocês, mas na verdade a unção apostólica é forte na sua vida, José Nilson, porque Vera é uma profeta. E hoje eu quero dizer para você, a unção apostólica posta sobre vocês oficialmente, que já aconteceu no dia 15 de novembro lá na IABV, e hoje, agora, diante da sua igreja, do seu povo, é uma unção apostólica forte que está sobre você. Porque eu vejo em você essa unção apostólica na área do mestre. Aleluia. A unção do ensino. E eu creio, na verdade, que por muito tempo as denominações reconheceram as 3 unções. Reconheceu a unção pastoral, que parece que todo mundo é pastor, né? Todo mundo é pastor na igreja. Gente que tem uma unção
unção para uma outra área, uma unção de mestre, uma unção profética, e a gente considera que todo mundo é pastor, porque a gente acha que pastor é, na verdade, a função de quem está na frente da igreja. Então a unção pastoral é uma unção reconhecida. A unção do mestre também é uma unção de um certo modo reconhecida, principalmente nas escolas bíblicas, né? Aquele ali é o mestre, né? Por exemplo, pastor Isaltino tem uma unção forte na área de mestre, né? Pastor Isaltino é um mestre por excelência. Hoje, quando eu estava lendo, inclusive, que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, na verdade poderíamos colocar um parênteses, porque pastor Isaltino ainda não existia. Então, na verdade, a unção, cada um de nós temos uma unção. Diga a pessoa assim: você tem uma unção, porque uns têm unção, outros têm unção e outros não são, né? Mas você tem uma unção, aleluia, a unção que pousa sobre a sua vida. Então, há uma unção pastoral, a unção de mestre se reconhece, a unção do evangelista, né? Porque tem denominações que reconhecem o pastor, reconhece o evangelista, mas não reconhece os outros ministérios. Mas a Bíblia, ela nunca deixou de ser a Bíblia, e a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, sempre. E quando a gente vai para Efésios capítulo de número 4, a gente vai identificar em Efésios capítulo 4 5 ministérios. Diga comigo, 5 ministérios. Esse aqui eu sempre digo que é unção apostólica, não é porque é o mais gordinho não, né? Apóstolo não é gordinho, né? Esta unção apostólica, porque esse é o dedo que toca todos os demais dedos. Porque o apóstolo tem um pouco, na verdade, de profeta, o apóstolo tem um pouco do evangelista, o apóstolo tem um pouco do pastor, e o apóstolo tem um pouco do mestre. E às vezes ele opera muito mais forte numa determinada área desses ministérios aqui, de uma maneira muito mais específica. Mas então nós reconhecemos o ministério pastoral, reconhecemos o ministério do evangelista, e temos reconhecido o ministério do mestre, mas parece que nesta geração somente os neopentecostais, ou as igrejas mais pentecostais em nossa geração, é que tem reconhecido o apostólico e o profético. E às vezes algumas igrejas pentecostais só reconhecem o profético e não reconhecem o apostólico. Ou quando pensa no apostólico, ora o apostólico sobre duas vertentes. A primeira é que o apostólico, na verdade, tem a ver com missionários. Aí diz que quem é apóstolo, na verdade, é o missionário, porque a palavra apóstolo, no original grego, é a palavra apostelo. E a palavra apostelo é enviado. Então, em função disso, alguns acreditam que o apóstolo, não é, então é aquele que é missionário, é aquele que está no outro lado do mundo, que está evangelizando, que está fazendo uma obra, está fazendo uma tarefa. Então, em função disso, se limita de uma maneira restrita o apostólico. Por outro lado, há aqueles que dizem assim: na verdade não existe mais apóstolo, porque todos os apóstolos, na verdade, já morreram. Foram os 12 apóstolos que a Bíblia em Apocalipse chama dos apóstolos do Cordeiro. Na verdade, nenhum de nós, por mais unção apostólica que venhamos ter liberada nesta geração, talvez jamais nos igualaremos à unção apostólica dos 12 que Jesus levantou. Porque os 12 conviveram com Jesus, eles viram Jesus, eles testemunharam Jesus a respeito do ministério de Jesus. Todavia, quando a gente vai para as Escrituras, a gente vai encontrar na Bíblia. Isso é a Bíblia, diga, é a Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que o teólogo A, o teólogo B diz, mas é o que a Bíblia diz, porque a autoridade não está naquilo que eu estou falando, a autoridade está no que a Bíblia diz. Amém? Porque a palavra de Deus por si só é a nossa regra de fé e prática. Aleluia. Nós precisamos crer e precisamos praticar. Então, quando a gente vai no livro de Atos, por exemplo, lá no capítulo 1, quem quiser abrir a Bíblia, você vai ver que no verso 21 e no verso 26, os apóstolos, os 11, porque Judas tinha se enforcado, e provavelmente diz a história que ele amarrou a corda lá numa árvore que estava próximo de um precipício. Por isso que a Bíblia diz lá no texto de João, que ele, no texto dos Evangelhos, que ele na verdade se enforcou, e no texto de Atos diz que ele precipitou-se. E eu penso, contradição. Não, é que ele na verdade amarrou uma corda que ficava de uma árvore próxima a um precipício, e ao se enforcar, o peso dele foi tão grande que a árvore pendeu, a árvore ou o galho, e ele precipitou-se, sendo derramado naquele lugar. Mas observa uma coisa interessante: ficou apenas 11. E o texto
diz que eles fizeram, na verdade, lançaram sorte sobre a vida de 2 homens que haviam testemunhado, que haviam caminhado com Jesus desde o começo. E a Bíblia diz que ele diz assim: vamos levantar outros para que tome lugar no meio de nós os apóstolos. Ou seja, um outro apóstolo foi levantado. Este outro apóstolo não foi estabelecido por Jesus, ele foi estabelecido pelo conselho apostólico, que julgou que aquele grupo de 12 não podia ficar incompleto. Aleluia! Porque 12, diga 12, é autoridade. Diga 12, é número de plenitude. Diga 12, é número de governo. Então eles estavam reestabelecendo o governo que de alguma forma tinha sido abalado com a morte de Judas. Então é a primeira referência que a gente vai encontrar na Bíblia, a menção do apostólico após, evidentemente, os 12 estabelecidos por Jesus, como a gente leu aqui em Lucas capítulo de número 6. A segunda referência está lá em Atos capítulo 14, verso 14. Eu estou falando isso porque às vezes tem pessoas que ficam sem entender por que tem apóstolo, né? Talvez aqui em Garanhuns não tem apóstolo ainda. Eu nem sei se tem. Tem alguém aí? Já que tem uma unção apostólica. Eu não conheço, se é cada um que é apóstolo segundo aquilo que Deus tem estabelecido. Mas vocês estão sendo ungidos para uma unção que é uma unção nova. E eu quero já dizer para vocês que todo mundo que sai na frente, que é pioneiro, leva pedrada. Já se prepara. Porque fatalmente as pedras vêm. Vocês foram os primeiros apóstolos lá de Itapissuma. Eu não sei se as pedras já começaram. Mas se não começar, daqui a pouco elas aparecem. Mas sem problema não, porque há um escudo do Senhor sobre cada. Porque aquele que unge é aquele que guarda, aquele que capacita, aquele que preserva a unção. E essa unção vai seguir adiante, amém ou amém? O diabo não pode, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém ou amém? Então, a gente vai ver em Atos capítulo 14, verso 14, que Paulo e Barnabé, eles foram chamados de apóstolo. Ou seja, Paulo nem Barnabé, nenhum desses dois fazia parte do grupo de 12. E o texto diz em Atos 14, que eles foram estabelecidos, eles foram levantados, eles foram vistos, na verdade, pela igreja como sendo apóstolos. Depois a gente vai para Romanos, no capítulo de número 16, o verso 7, a Bíblia ali pela primeira vez menciona um casal de apóstolos, porque o texto declara lá: Andrônico e a Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Aleluia. Então a gente vai descortinando isso. A gente vai para Gálatas capítulo 1, no verso 19, a gente vai ver o apóstolo Paulo fazendo menção, dizendo assim: e não via nenhum de outro dos apóstolos. Ele está falando que ele passou 3 anos na Arábia, e ele teve a revelação do Senhor, e somente depois disso ele voltou até Jerusalém. E ele disse: eu, nesse tempo da minha conversão, eu não vi nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, Tiago não era grupo do 12. Tiago, irmão de Jesus, ele não tinha sido ungido por Jesus, mas aqui Paulo reconhece a autoridade apostólica, que inclusive quando a gente vai em Atos capítulo 15, a gente vai perceber que quem era o líder provável da igreja não era Pedro, era Tiago, irmão de Jesus, e ele tinha uma unção apostólica. Aleluia, a unção apostólica estava sobre ele. Então isso descortina e cai por terra toda a tese daqueles que dizem que não há apóstolos depois de Jesus. Existiram muitos apóstolos, a Bíblia dá muitos testemunhos. E para terminar, a gente vai encontrar lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, o verso número 6, a Bíblia diz assim: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos, ele fala no plural, apóstolos de Cristo Jesus, sermos pesados. E ele está fazendo menção, quando ele fala desses apóstolos, ele está dizendo ele, Silas e Timóteo. Amém? Então, aqui na Bíblia a gente vai encontrar a margem bíblica e o entendimento que Deus levantou os apóstolos após os 12 de Jesus. Aleluia. Então, se está na Bíblia, é para os nossos dias também. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E a palavra de Deus é para nós hoje. Aleluia. Toda unção, ela é designada com uma missão e com um propósito. Consequentemente, a gente vai, nem todo mundo reconhece a minha unção apostólica.
Eu faço parte de um conselho apostólico no Brasil. Esse conselho, nós reunimos, vez por outras, 18 líderes no Brasil, que fazem parte de um conselho apostólico, chamado CAP, Conselho Apostólico Brasileiro. E esse conselho é um conselho que é reconhecido por alguns, mas não são reconhecidos por outros. Isso é natural, isso é normal. Paulo mesmo disse isso lá em 1 Coríntios capítulo número 9, se não me falha a memória. Ele diz assim, se eu não sou apóstolo para eles, mas eu sou apóstolo para vocês. Eu quero dizer, vocês talvez não sejam reconhecidos por outros, mas a sua igreja reconhece a unção apostólica. A sua liderança reconhece a unção apostólica. E Deus está te dando algo novo, algo sobrenatural, porque o apostólico faz você entrar num nível de governo, num nível de autoridade. Deus me deu uma unção apostólica há alguns anos, numa reunião nossa de encontro de pastores. Não sei quantos estavam lá. A gente liberou uma unção na vida do Renatinho, o pastor Renatinho, e foi uma unção específica, uma unção de governo, para pastorear a cidade. Não sei se vocês lembram disso, né? E ele nem era candidato absolutamente nada. E agora ele é nosso vereador lá na cidade. E eu estou profetizando, você não vai ser só vereador, não. Deus vai levantar uma nova geração de políticos nessa nação para fazer a diferença, amém? Porque toda a vergonha do Brasil está sendo exposta, mas há um propósito de Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele vai levantar verdadeiros homens segundo o seu coração para colocar em lugares estratégicos para mudar a história desta nação, amém? Eu creio que há esperança para o Brasil. Há esperança. E aí eu tenho dito, Renatinho, você vai ser prefeito. Eu não sei se daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a, sei lá, também não está vendo muito tempo não, né? Mas eu não sei. Mas a gente vai profetizando, preparando, porque eu creio que Deus quer levantar uma nova geração. Amém ou amém? Então a unção apostólica tem a ver, na verdade, com essa liberação de governo, que libera situações e autoridade sobre situações. Agora, quando eu penso em tudo isso aqui, eu fico pensando, qual é a importância do ministério apostólico em nossa geração? A primeira coisa importante que a gente precisa pensar sobre o apostólico é que o apostólico são líderes territoriais.